Olá, amigos. Mais uma vez é um prazer estar com vocês numa live imprevisível, onde eu não marco o horário nem o tema. E gostaria que vocês que estivessem conectados, se acharem interessante as ferramentas que eu vou abordar sobre como ter saúde emocional numa sociedade altamente estressante, já comunicassem com os seus amigos, os seus colegas, os seus colaboradores, os seus parentes, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o melhor ano ou pior ano da sua história. Janelas lights ou janelas killers. Nós temos que prestar muito atenção no que ocorre nos solos do inconsciente. A mente humana, ela é composta por milhares de janelas. Na verdade, centenas de milhares ou milhões de janelas. Cada janela é um arquivo. Você vê o mundo pelas janelas da memória. Você não interpreta uma flor, ou um carro, ou um comportamento de uma pessoa, ou uma reação dos seus colaboradores em seu trabalho, apenas pela intenção do eu. Você interpreta à medida que as janelas estejam abertas. Se as janelas elas forem favoráveis à interpretação, então você vai identificar o objeto de maneira mais inteligente, altruísta, solidária. Se as janelas forem traumáticas ou killers, é possível que uma pessoa que te faça um elogio, você vai achar que ela está debochando, ela está tirando sarro ou está te apequenando. É muito perigoso você não entender que nós compreendemos o mundo através das janelas da memória. E há 3 tipos de janelas ou arquivos que fazem a base da coxa e retalhos da personalidade que estão no córtex cerebral. Primeiro, as janelas neutras, correspondem a mais de 90% das janelas. Aquelas que têm número telefônico, tem as fórmulas matemáticas que você aprendeu na escola, os conhecimentos que você utiliza no seu trabalho, milhões de dados sobre os eventos diários. As janelas neutras praticamente não têm conteúdo emocional. Agora, tem as janelas lights, que são saudáveis, que têm experiências como pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, não se curvar à dor, ousar, entreter e assim por diante. As janelas lights são as janelas saudáveis do córtex cerebral. E temos as janelas killers, que são as janelas traumáticas. Por exemplo, que tem as fobias, a lodoxafobia, medo da opinião dos outros ou dos haters, a claustrofobia, medo do lugar fechado, a glossofobia, medo de falar em público, a fobia social, medo de estar em público, em eventos, festas. Também elas contêm a irritabilidade, a impulsividade, as reações pautadas pelo fenômeno bateu, levou. Uma pessoa não é impulsiva porque ela quer ser impulsiva. Ela é impulsiva porque ela tem janelas killers, janelas traumáticas que levam ela a ter reações rápidas e desinteligentes. Uma pessoa não é tímida porque quer ser tímida. É porque ela tem milhares de janelas que compõem uma plataforma que expressa espontaneamente a sua timidez, a sua insegurança. Uma pessoa também não é mal-humorada ou pessimista porque quer ser. O eu, que representa a capacidade de escolha, muitas vezes não consegue liderar essas janelas porque elas estão lá e formam a base da personalidade e foram construídas ao longo da nossa história. E, portanto, o mau humor e o pessimismo, ele se expressa espontaneamente, não a partir de uma janela solitária. Uma janela solitária não define uma característica de personalidade. Precisa-se de centenas ou milhares de janelas que, metaforicamente, é como se formasse um bairro. Um bairro só é sustentável se tiver uma farmácia, um supermercado, centenas de casas e apartamentos. Se não tiver essas características, um bairro não é sustentável. Você precisa frequentar outros bairros. Também, uma característica de personalidade, como bom humor ou mau humor, pessimismo ou otimismo, leveza ou uma pessoa radical, timidez ou ousadia, todas essas características são bairros, entre aspas, sustentáveis, formados por milhares de janelas que estão no córtex cerebral.
Não se sabia muito disso porque os grandes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Sartre, Kant, Hegel, eles não estudaram essa última fronteira da ciência. E eu quero dizer com muita humildade, neste país que não valoriza os seus cientistas, eu tive o privilégio de escrever mais de 3.000 páginas sobre esses fenômenos antes de publicar um dos meus livros. Eu tenho mais de 60 livros, mas antes de publicá-los, eu desenvolvi uma nova teoria sobre a construção de pensamentos, a formação do eu, a formação das janelas da memória e o programa de gestão da emoção. Portanto, você tem de entender que as características que você expressa de personalidade são definidas pela quantidade de janelas que a sustentam. Então, um ser humano é tanto mais saudável quanto mais ele trabalha para desenvolver janelas light. E um ser humano é tanto mais doente, ainda que ele seja culto intelectualmente, ele pode ser um PhD, pode ser ter pós-doutor em medicina, psicologia, em engenharia, mas, ao mesmo tempo, a sua emoção pode ser terra de ninguém. Uma pequena ofensa estraga o dia, um olhar atravessado estraga a semana, uma frustração pode comprometer por muito mais tempo a sua história. Ele é culto intelectualmente, mas é inculto emocionalmente. Ou seja, não tem proteção, não tem gestão da emoção. Por isso, por favor, você tem de entender que as características de personalidade são formadas a partir de plataformas de janelas lights ou janelas killers. Se você é uma pessoa que elogia muito, que você aplaude comportamentos diminutos, vamos dar um exemplo. Seu marido é um poço de ansiedade. Qualquer coisa o irrita. E você acha que ele é muito difícil. E você critica, você aponta a falha, você diz que não vale a pena, ele é incorrigível, que não vale a pena investir mais nele. Porém, essa característica, essa tua atitude é uma ferramenta de antigestão da emoção. Então, quando você eleva o tom de voz, critica, aponta a falha, você reforça as janelas killers que você mais detesta. E ele vai expressar mais mau humor, irritabilidade, ansiedade e assim por diante. Mas se você aprende o jogo de janelas da memória que está no córtex cerebral e aprende ferramentas de gestão da emoção, quando aquele homem ansioso e irritadiço fizer 15 segundos de calmaria, você exalta: parabéns, como você tem autocontrole. Se este homem se surpreendeu, se ele falou: poxa, essa não é minha esposa, então você acertou. Porque você provocou o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, a arquivar uma janela light saudável. Se você observa os seus filhos e comportamentos diminutos, onde eles são generosos, altruístas e solidários, e você os aplaude como se fosse a maior celebridade deles, como se você também os tivesse como sua maior celebridade, então nesse momento você é um formador ou uma formadora de janelas light. Então seus filhos que têm baixo nível de generosidade, altruísmo, paciência, tolerância, se você constantemente aplaude, exalta, enaltece, você vai formando janelas light. E eles vão tendo o melhor ano da sua história. Agora, se você é um apontador de falhas, um criticista, uma pessoa intolerante, tenha certeza que você vai contribuir para formar o pior ano da história das pessoas. E se você é uma pessoa que se pune, se cobra demais, sofre por antecipação, sempre acha que não tem condições de se reinventar, você está formando mais janelas killers, mais janelas traumáticas, formando cárceres mentais, desenvolvendo também o pior ano da sua história. Agora, se você namora a vida, se abraça, se você diz: poxa, apesar dos meus defeitos, eu sou um ser humano único e irrepetível. Ora, ninguém me dá um buquê de flor, mas você vai na floricultura e compra o melhor buquê para você e se presenteia. Você está formando janelas lights e você está construindo o melhor ano da sua história. Então, o melhor ano da nossa história, ou o pior ano da nossa história, é definido pela maneira como nós construímos a engenharia emocional, como nós gerimos a nossa mente, como nós formamos as janelas lights e killers. Bom, eu quero responder rapidamente uma pergunta, se alguém a fizer, nesta pequena live. E ao mesmo tempo, quero solicitar para vocês
entrarem na minha bio. Lá tem na minha bio, no meu Instagram, a plataforma Gatchosen, que é uma nova rede social que me convidou para colocar em seu DNA, ao lado do perfil de cada usuário, um programa de saúde emocional 100% gratuito para prevenção de suicídios e transtornos emocionais. Então você tem o privilégio de entrar na Gatchosen. Ela democratiza o acesso à monetização. Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo de uma jovem no TikTok dizendo que ela tem 2 milhões de seguidores, trabalha muito dramaticamente e não monetiza nada, não tinha 10 reais no bolso. Bom, a Gatchosen, ela tende a mudar essa história porque ela compartilha a receita com os usuários, mas isso não é meu foco. Eu quero falar que a Gatchosen, ela tem um programa de saúde emocional gratuito para que as pessoas possam construir janelas light e desenvolver um ano excelente na sua história, regado à leveza, à tranquilidade, serenidade, não gravitando na órbita do que os outros pensam e falam de si, sendo autônomo. Bom, quero responder uma pergunta. Deixa eu ver. Como ajudar os pequenos com emoções nessa época do celular? Bom, a intoxicação digital é um grande problema. A intoxicação digital é uma síndrome que eu tive o privilégio de descobrir. Ela gera irritabilidade, querer tudo rápido e pronto, e em destaque gera aversão ao tédio e à solidão, sem saber que a solidão ela é muito importante para a criatividade. A solidão exacerbada, intensa, é tóxica, mas a solidão branda, ela é muito importante. Se você não tiver tempos solitários com você, se você não lidar com o seu tédio, se você não usar o tédio para se reinventar, libertar o seu imaginário, você não tem um caso de amor consigo. Se você detestar a solidão e seus filhos detestarem a solidão e o tédio, eles serão poucos criativos. Terão a necessidade neurótica de fazer cada vez mais coisas para sentir migalhas de prazer. Então, para você tirar o celular, você tem que deles, sem causar transtornos, e encantá-los, e não sendo um pai chato, autoritário, agressivo, você tem de ter alternativas inteligentes. Por exemplo, vai almoçar com aquele que está tendo mais intoxicação digital. Fale dos seus desafios, das suas aventuras, dos seus sonhos. Pergunte para os seus filhos quais são os seus pesadelos, o que ele mais ama e o que o mais aborrece. Quando você entra num diálogo mais profundo, os celulares vão ficando pequenos, a atratividade das redes sociais vão diminuindo e você, como ser humano, vai crescendo. Você vai se tornando um mestre da vida, alguém que vale a pena conversar, dialogar. Agora, se você for uma pessoa chata, por exemplo, quem repete 2 vezes a mesma coisa é um pouco chato. Quem critica 3 vezes da mesma maneira, do mesmo modo, é muito chato. E quem critica 4 vezes ou mais da mesma maneira, é muito chato. E há milhões de pais chatos. Há milhões de maridos e esposas super chatas, quase que intoleráveis. Há milhares de executivos também chatos, entediantes. Porque eles não sabem encantar, não sabem criar janelas light, não sabem construir pontes. Eles são mentes engessadas. E você deve entender que uma mente livre não é engessada. Dança a valsa da vida com mais leveza, mais criatividade, brincando, aplaudindo, apostando nas pessoas. Vou encerrar dizendo uma coisa. Nós estamos nos aproximando do Natal. Natal é comemorada a criança mais famosa do mundo, o menino Jesus. Mas esse menino cresceu aplaudindo a vida e construindo janelas light. Por isso que ele falava por metáforas, por isso que ele contava várias histórias. Ele era um formador de janelas light. Ele queria que as pessoas desenvolvessem o melhor mês da sua história, o melhor ano da sua história. E ele apostou tudo que tinha naqueles que pouco tinham. Pedro era uma pessoa irritadiça, ansiosa. Se ele estivesse no celular, estivesse nos tempos do celular, ele ficaria o dia todo, porque era uma pessoa inquieta. João era flutuante emocionalmente, era bipolar. No momento ele estava tranquilo, no outro queria eliminar, matar quem não andava com seu mestre. Tomé era paranoico, Judas Iscariotes não era transparente, e Mateus, segundo os fariseus, tinha um problema de corrupção.
Era uma turma que ninguém queria escolher para mudar a história, sequer para executar um pequeno projeto. Mas o mestre dos mestres, o menino Jesus, que cresceu e se tornou o homem mais inteligente da história e que, infelizmente, as religiões e a ciência não estudaram, como eu tive o privilégio de estudá-lo, sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia, ele chamou jovens que só lhe davam dores de cabeça. E ele trocou experiências, chorava com eles, abraçava, contava história, era bem-humorado. Teu mestre paga imposto? Ele paga imposto sim, mas aí o mestre falou, mas Pedro, o filho do rei paga imposto? Aí Pedro ficou confuso e bem-humorado o mestre falou, vai lá pescar, você que é um especialista em peixe, e pegue e abra esse peixe que tem um dracma. Existe um bom humor tão grande, do que ao invés de dar uma bronca, brincar, criar estratégias para gerar janelas light, para encantar as pessoas, pare de ser uma pessoa chata, pare de ser criticista, pare de ser um apontador de falhas. O mundo está cansado de pessoas insuportáveis que querem operar o cérebro dos outros a ferro e a fogo. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los, mas podemos ajudá-los a se mudarem se formos formadores de janelas lights. Muito obrigado por vocês existirem. Mais uma vez peço, vai na minha bio, entre na Gatiosen e se aproprie do programa Saúde Emocional gratuito para você. Que você seja um ser humano que aprenda a gerir a sua emoção e se geri-la, não tenha medo de chorar. E se chorar, não tenha medo de recomeçar tudo de novo. Porque uma pessoa grande se faz pequeno diante do caos para tornar os pequenos grandes e sempre dá uma nova chance para si e para os outros. Um beijo no coração do psiquiatra e escritor Augusto Cury. Por favor, se valer a pena, convide seus amigos para me seguir e ouvir essas ferramentas de gestão da emoção. Um beijo no coração mais uma vez.